A arte no Brasil é engajada, não é? A arte no Brasil ela tem uma defesa de um valor nacional, ela seja histórico, seja ah, étnico, seja social, não é? Então ela é engajada. Existe um engajamento forte da arte no Brasil. E a literatura não foge disso. A literatura, ela, hoje contemporânea, ela tem algo a dizer. Ela tem sempre algo a dizer e algo importante para dizer. Ela nunca esteve tão bem, eu acredito, nesse posicionamento. Com certeza a literatura brasileira adquiriu suas características próprias, né, e conseguiu esse rompimento com o tradicional, e hoje se dedica mais à visão do Brasil em si. Isso é notório, né? Grandes mestres da literatura antiga, estudiosos da literatura, diziam que não havia literatura brasileira de fato, porque era uma literatura pobre, sem os altos voos da literatura europeia, da literatura portuguesa. Ela se aproximava mais da literatura jornalística, né? Alfredo Bose, grande estudioso da literatura brasileira, ele diz, bom, se é essa a característica, então existe sim a literatura brasileira. Ela é exatamente isso. Ela se aproxima do jornalismo, ela não alça esses altos voos da literatura europeia, e ela se envolve mais com a problemática brasileira, com as situações brasileiras. Então essas são as características da literatura brasileira até hoje. Mário de Andrade, ele estudou, né, bastante sobre o povo brasileiro, ele pesquisou sobre a formação do povo brasileiro, então ele se posicionava de uma maneira bem característica. Tem umas frases dele que ele dizia que o passado ele deve ser usado como ponto de referência, mas não para ser seguido, e sim para ser aprendido. E que ele mesmo deveria ser usado como modelo não para ser seguido, mas para aprender, para a gente desenvolver, para o outro desenvolver a partir daí. E uma outra informação que ele dizia eu não sei se a literatura ou se a arte é bela ou o que é a definição de arte. Engraçado que essas declarações do Mário de Andrade vão forjar as características dele na luta pela literatura brasileira, na defesa dos valores da literatura brasileira, né? Então ele toma em Ode ao Burguês, por exemplo, que é um poema fantástico, ele quebra, ele rompe com todos aqueles valores, com toda aquela estética parnasiana, e ele escreve de maneira bem brasileira, dessa de sentir de fato. Então os versos são brancos, não tem uma simetria, alguns versos são enormes, com 15, 18 sílabas, outros versos com apenas 4 sílabas. Então são características, são longas, né? A gente fica falando aqui sobre as características da poesia de Mário de Andrade. E essa situação de novidade toda, de romper e de não ver só o belo na arte, ele acaba pondo em toda a sua obra, ele faz isso, né? Ele procura a formação do povo brasileiro. Ele pede para que o brasileiro lute para uma nova visão de literatura e cultura. Agora, o Oswald, por exemplo, que trabalha, vamos dizer, lado a lado com ele, o Oswald de Andrade é mais irônico, utiliza tons mais de chacota, né? Ele faz uma brincadeira. Tem um poema que acho que dá para dizer aqui, do Oswald de Andrade, que é o Pronominais. Olha o nome do poema, né? Pronominais, onde ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas
o bom branco e o bom negro da nação brasileira diz: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Quando eu era criança, ainda criança, eu tinha um vizinho que tinha uma biblioteca fabulosa, uma biblioteca particular, e a minha mãe fazia uso dessa biblioteca. Então, vendo a minha mãe ler e gostando de ler, eu acabei tomando gosto pela leitura, e minha mãe me apresentou a leitura. Veja que não foi a escola que me apresentou a leitura. E eu passei a gostar de ler pelo costume de ler. Então, aprender a ler a gente aprende com a leitura. Então, não se escreve texto do nada. Nós aprendemos a escrever escrevendo, aprendemos a ler lendo, e assim é feito o trabalho de leitura e escrita. As aulas de língua portuguesa na escola e literatura têm essa função de fazer com que as pessoas se interessem mais, com que as pessoas aprendam a ler, porque quem lê se posiciona melhor, é autônomo, não é? Pode decidir melhor. Então, qual a contribuição da língua portuguesa, da disciplina que é técnica na escola? É fazer essa formação mesmo da leitura de mundo, não só da leitura de textos verbais, mas a leitura do mundo para o jovem que está aí se desenvolvendo na vida, que está se posicionando enquanto jovem autônomo. A qualidade do escritor hoje continua forte, uma boa qualidade. Os escritores têm excelente valor literário. O único problema, se é que é problema, assim como acontece com o cinema, como acontece com o teatro, por exemplo, são poucos no Brasil que lançam mão dessa arte. O futuro para a literatura é uma resposta um pouco complicada, porque nós temos o desenvolvimento da literatura, das características da literatura. A tendência dela é acompanhar os acontecimentos que vão influenciando, vão influindo na arte. Então, os acontecimentos históricos, sociais do momento, é lógico que eles vão influenciar, eles vão acabar sendo representados pela arte, de alguma maneira, e a literatura não foge disso. E qual vai ser o futuro da literatura é estranho dizer, porque há 4, 5 anos eu não imaginava, por exemplo, uma mudança social, política tamanha que houve no Brasil. Certamente isso vai também ser representada no futuro por uma forma de arte, por uma literatura. Mas quando isso vai acontecer? Observando a história da literatura, existe uma mudança do comportamento dos artistas, acompanhando a história, que tem um ciclo aí de 20 a 50 anos, não é uma coisa que acontece no momento. Então, o futuro da literatura no Brasil deve acontecer da mesma maneira. Em 50 anos, talvez não tenhamos as mesmas características, os mesmos aspectos que temos hoje na literatura. Mas é muito difícil dizer isso. Aí a gente vai pensar movimentos artísticos. A gente fala tanta coisa de movimento artístico, a gente fala que o movimento artístico é isso, é aquilo. A gente não sabe que o movimento artístico cumpre algumas funções políticas. Como assim? Você, quando está montando uma nação, você tem que ter um projeto estético.
esse projeto estético vai demonstrar o que a nação acredita que é ela mesma. É muito importante ter isso em 22. Não esqueçam que teve a Primeira Guerra Mundial, de 1914, se não me engano, até 1918. 18, 19, algum dizem 19, mas é uma longa história porque isso, é a questão dos tratados, não vou me alongar nisso. Então você está tendo toda uma mudança social e essas nações do mundo começaram a apresentar seus projetos culturais. Então você tinha que construir a nação. E onde você vai achar a noção de nação? Você tentava procurar nos locais mais simples, nos povos pobres, nos povos campesinos. Traduzindo, você vai atrás dos pobres para criar alguma espécie de cultura fantástica e mítica e primordial. O que acontecia é que as elites, de modo geral, estavam muito frustradas com o seu próprio projeto cultural. O grande projeto cultural que deu na Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial deu naquele massacre. Mas também outro projeto cultural surgiu, ou começava a se espraiar naquele momento, o projeto da Revolução Russa. Então você tem que contrapor aquele projeto também. Isso explica, em certa medida, a semana de 22. Quem é que está compondo a semana de 22? Se a gente for dar uma olhada para as pessoas que compõem a semana de 22, eles são filhos dessa elite agrária, que não estavam bem aceitos ou bem aclimatados à sua própria elite, que foram procurar, num primeiro momento, novas formas de expressar esse projeto artístico, que é um projeto nacional. Então eles vão procurar nesse homem do campo suas inspirações. Eu acho isso, no mínimo, interessante. Por quê? Você tem uma elite que explorava economicamente suas populações pobres e agora vai explorar simbolicamente. Você ficar retratando os pobres, olha que bonitos pobres. Os pobres não acham isso bonito. Os pobres estão lá nos ribeirinhos deles, sem serviços públicos nenhum, sem nenhum acesso a nada e de repente são pintados em sua simplicidade rústica. Simplicidade rústica é o eufemismo muito do canalha para a pobreza. Então quando a gente vê coisas como Burle Marx e outros caras pintando coisas como a favela, o retrato dele, cara, aí você fica se perguntando se é favela da vegetação, que o Burle Marx gostava muito disso, ou é a habitação. De qualquer forma, nós vemos ali uma espécie de celebrização da pobreza. Veja que rústico, pintando a pobreza. Tá, e eles fizeram o que com essa pintura? Aquelas pessoas que foram pintadas na pobreza receberam alguma coisa? Receberam um tapinha nas costas. Então é muito fácil você falar que está valorizando a cultura brasileira. A semana de 22 celebra a antropofagia. Esse é o problema. Quem foi devorado afinal? Parece que quem foi devorado é o pessoal que já estava sendo devorado economicamente. Os pobres, os negros. Não esqueça que a escravidão tinha terminado em 1888. Quando temos a semana de 22, há uma tentativa de se perguntar como é essa nova república. Ninguém tinha um bom projeto cultural para essa república. E as elites, notadamente as elites de São Paulo, estão pensando nesse projeto. Projetos culturais são fundamentais para você vender seus produtos. Você não vende um produto sem sua embalagem. E o Brasil era muito mal visto porque tinha fechado sua escravidão muito depois de outros países. Era visto como um país de selvagens. Então você tem que criar essa cultura. Mas onde achar essa cultura? Repito, você vai no homem do campo, nesse cidadão de segunda classe, que é uma pintura famosa. Quem é esse cidadão de segunda classe? É o pobre. Mas o pobre, esteticamente falando, ele é muito interessante. Se por um lado todo mundo conhece como a elite se veste, e a elite brasileira se vestia como a elite europeia, ninguém sabe como o pobre se veste, como ele se comporta, o que ele come. Então ele é um produto de altíssimo nível para consumo. Ninguém quer ver pobre ao vivo em cores, mas vê-lo como estética é uma coisa fantástica. Nós gostamos de discutir aquelas culturas que estão enfiadas nos vários campesinatos por aí, mas não queremos discutir a situação dos campesinatos. Então, é muito bonito isso. É como a gente gostar hoje de grafites e outras artes de rua, que nós achamos tudo bonito, mas ninguém vai lá pagar o grafiteiro. Então, essa estética se tornou muito forte na semana de 22. Essa procura de pegar os códigos do homem do campo, da mulher do campo,
e transformá-las numa linguagem artística e estética. Resumindo, já estava tomando a primeira exploração, tomou a segunda, como eu disse. No decorrer da semana de 22, os poemas, a gente não pode esquecer que gente gostava da cultura popular como Mário de Andrade, ele sim que eu acho que é muito mais interessante, vai pensar o seguinte: essa cultura tem valor, ele vai pensar projetos culturais nisso. Quem é que pensou esses projetos de fato, de incentivar aquela cultura? Gente daquela burocracia. Eu fico imaginando que como esse pessoal estava entendendo esse projeto nacional. Esse projeto nacional, não esqueçam que vai explodir um belo dia no Vargas. E aí a gente podia emendar aquela velha discussão, mas o homem do campo, as pessoas não sabem o valor de sua cultura. O que é não saber o valor da cultura? Você, na verdade, quando vira para uma pessoa e diz, você sabe o valor da sua cultura, você está perguntando, você pode botar preço aí na sua cultura? É possível botar preço na cultura? Não. É possível botar preço em produtos culturais dentro de determinadas formas? Aí dá. Mas aí você está entrando num sistema mercadológico. A semana de 22 é a entrada desse sistema mercadológico. A gente tem que ir atrás do que aconteceu depois. Esse pessoal morreu de fome? Não morreu. Criaram uma série de mercados muito interessantes, ficaram famosos em suas exposições na Europa. E aí, o quanto isso se reverteu de benefício para as pessoas que foram pintadas? O quanto se beneficiou as pessoas que foram transformadas em poesias? Elas receberam alguma coisa? Os serviços públicos foram melhorados? O que aconteceu com elas? É o que eu sempre pergunto. Olhem para os quadros da semana de 22, olhem para os sistemas pintados, olhem para tudo aquilo. Sistemas pintados quer dizer os sistemas estéticos. E se perguntem, as pessoas ali representadas ganharam o que com isso? O que você ganhou com isso? Sabe, eu acho que o mundo, não, muitas pessoas no nosso país ainda não experimentaram o gosto da arte, o gosto, o prazer da arte. Né? A arte, gente, o que é arte? Tem milhares de definições do que é arte. Né? Mas a arte, as pessoas falam assim, eu produzo arte. Não, você produz expressão artística. Sua arte só vai passar a ser arte se você for para um salão de arte e você ganhar um prêmio ou algum crítico de arte olhar para a sua arte e ver que aquilo realmente, de fato, é uma arte que faz sentido, que tem uma mensagem por trás daquela obra, que ela modifica alguma coisa, que ela faz sentido, que ela faz você refletir em alguma coisa, que existe um processo de criação por trás daquela obra de arte, que o resultado daquela obra exposta faz você pensar, você refletir, você imaginar, mudar pensamentos, uma série de coisas, tá? Através de um crítico, que é uma pessoa que conhece muito de arte, fala que você é um artista de verdade. Mas para isso você precisa passar por salões de arte, por críticos de arte, ganhar prêmios. Era assim lá na época do Leonardo da Vinci, e por incrível que pareça, até hoje ainda é assim. Né? Leonardo da Vinci entrou para aprender arte dentro de um ateliê de um grande artista, que fazia tudo, ele lavava até a roupa do artista, né? E quando ele foi ficando maior, ele tinha 9 anos de idade, quando ele foi ficando maior, ele foi desenhando, pintando, o artista daquele ateliê tocava o rosto e a mão e ensinava, colocava a assinatura dele e não o aprendiz. Quando ele se lança para ser um artista de fato, ele, Michelangelo, como tantos outros, né, Botticelli, eles entram dentro de um concurso de alguma coisa. Michelangelo passou a ser um artista quando ele fez o Davi, né, e ganhou o concurso. Dali para frente ele começou a ser chamado para fazer tudo quanto é escultura, e todo mundo sabe que ele sempre foi um grande escultor. Michelangelo fez a pintura da Capela Sistina, mas poucas pessoas sabem. O Papa deu aquilo como castigo para ele, porque ele já estava há anos fazendo a escultura do túmulo do Papa e não acabava nunca, já tinha sido pago. Ele falou, o seu próximo trabalho vai ser a pintura da Capela Sistina.
Por que isso foi um castigo? Porque o Michelangelo, ele detestava pintar porque ele tinha que pegar os pigmentos, misturar com a clara de ovo para poder pintar. No dia seguinte ele tinha que voltar no mesmo ponto, começar tudo de novo, com a cabeça olhando para cima e tudo mais. Mesmo assim ele fez aquele trabalho grandioso, porque uma pessoa que é grande, ele é grande em tudo, né? Ele é capaz de fazer tudo muito bem. E assim, comia pouco, gastava pouco dinheiro e quando morreu deixou uma herança enorme para o sobrinho dele em dinheiro, né? Porque ele economizava dinheiro. Bom, e assim é até hoje. Você quer se lançar como um bailarino, pode ser ótimo. Você tem que começar participando de festival de dança, como aquele festival de dança de Joinville, ganhar um prêmio, ganhar outro. Você se torna uma vitrine, as pessoas começam a te convidar para fazer parte de companhias de dança já bem conceituadas. Assim é no teatro, assim nas artes visuais. Então, você é formado em artes, que bom, você vai fazer uma pintura, um desenho, aquilo não é uma obra de arte, aquilo é uma expressão artística. Então, o aluno desenha, você já tem que falar para ele, isso é uma expressão artística, isso não é uma obra de arte, tá? Para a pessoa entender. Outra coisa, tem muita gente que faz uma arte por fazer. Mas qual é o processo de criação? Você tem que ter isso em mãos. Hoje em dia, às vezes, o processo de criação conta mais do que a resolução final da obra. Como é que você chegou nessa ideia? Como é que você teve essa ideia? Qual foi o teu processo? O que veio de insight na sua cabeça para você criar e produzir? Vamos supor que você faça 3 obras no salão de artes. Uma obra tem que estar conectada na outra. Tudo no processo de criação, começo, meio e fim. A partir disso, a forma era uma fotografia, o conteúdo, né? A forma do conteúdo dentro do processo de criação é a mensagem que eu quero passar. Então eu já crio um título que faz o meu espectador olhar para aquela obra, olhar para o nome dessa obra, ter o pensamento e chegar onde que eu gostaria que chegasse. Né? Tudo isso conta. E às vezes o artista vai lá e coloca sem título. Isso é para conduzir o seu olhar também. É sem título, então você está livre para pensar o que você realmente quer. Né? Então, o que faz um artista ser um artista são várias qualidades diferentes. Que isso é levado com a maturidade do artista. Quando eu falo maturidade, não é uma pessoa que está mais velha. Às vezes um artista tem 25 anos e já tem essa maturidade. Às vezes o artista tem 22 anos e já tem essa maturidade inconscientemente. Né? E assim, não importa qual vai ser o suporte que ele vai usar. Ele pode usar o corpo dele como suporte da obra dele. Ele pode tatuar o corpo dele inteiro, que a gente chama de body art. Ele pode usar a parede e fazer um grafite como suporte. Aquilo ali é uma arte efêmera, mas aquilo pode ser uma obra de arte, desde que haja um processo de criação, que haja um intuito, que haja uma mensagem por trás de tudo aquilo, né? Que mude, principalmente, né, o pensamento das pessoas, que dê uma evolução ao ser humano, que eu acho que isso é bem bacana, que muitos artistas têm essa ética, né, de fazer uma obra de arte, pensando em problemas que existem dentro da sociedade atual, e que faça com que as pessoas pensem, reflitam e mudem seus pensamentos, né, mude seus pensamentos positivamente para que a sociedade mude, evolua. Lá na pré-história, para eles desenharem aquilo que eles desenharam lá, eles tiveram que usar a tecnologia que eles tinham na época. Que era o quê? Era o sangue do animal, que era calcário misturado com gordura de animal, que eles foram desenvolvendo. Ninguém deixou nada escrito, deixaram desenhos onde a gente supõe as coisas. Né? Lá no Renascimento, houve uma evolução enorme da arte, né? Passando pela Grécia,
pela Mesopotâmia, Egito, Grécia, nessa ordem, Império Romano, a estagnação da Idade Média, mas eles têm um retrocessozinho, né, nessa evolução, mas eles ainda produzem muita coisa boa, né? O Renascimento, e o Renascimento ele vai beber da fonte da arte greco-romana, né? Então ele volta lá, ele vai, por exemplo, aquilo que os gregos e os romanos esculpem como uma perfeição do período clássico da arte, porque a gente coloca arcaico, clássico e helenístico dentro da arte grega, né? O clássico, eles pegam exatamente a escultura clássica e vão colocar dentro da obra de arte, dentro da pintura, no Renascimento. É o renascer da arte clássica, por isso que se chama Renascimento. Então, o que as características da escultura clássica? Eram os corpos perfeitos, eles não tinham uma expressão facial de tristeza, de alegria, de nada, era sempre aquela coisa tranquila. Então, eles vão pegar aquela posição e tudo mais das esculturas e vão colocar nos santos dentro de uma pintura. E cria o quê? Uma profundidade, uma coisa no fundo, né, que a gente vê como é que é? O ponto de fuga, onde que está e tudo mais. Uma coisa muito específica. Até o tipo de pintura é o chiaro escuro, né? Que para você criar o volume do braço, você pinta aqui mais escuro, deixa isso aqui mais claro e aqui mais escuro. Isso era sempre. Isso era sempre. E tudo isso, gente, tem a ver com a evolução. Só que entre o Renascimento e o Barroco, apareceram dois artistas que eram irmãos e pintores que criaram a tinta óleo. Os irmãos Van Eyck criam a tinta óleo, né, pegando esses pigmentos que antes eram usados com clara de ovo, eles vão usar um óleo vegetal tirado de uma árvore, vão misturar esse pigmento e eles podiam tampar e guardar aquela tinta óleo por dias. E ela demorava para secar. Então foi aí que eles começaram a colocar moldura nas telas, tá? Para criar o quê? O quadro, dentro daqueles castelos, era como se fossem janelas, sabe? Então eles criavam molduras como se fossem molduras nas janelas e criavam até uma perspectiva e tudo mais. Então, o que acontece? Essa tinta óleo propiciou uma evolução imensa na época da arte barroca, sabe? Eles criam uma teatralidade dentro da obra, né? Dentro da pintura e da escultura incrível, incrível. Então, por que as pessoas, aí depois, lá em 1850 mais ou menos, as pessoas inventam a máquina fotográfica. Então, para que pintar uma paisagem se você pode tirar uma foto? Então os artistas se reinventaram, começaram a criar coisas novas. Então surgiu um salão de Paris exatamente para trazer novos talentos, para ver o que as pessoas poderiam criar de novo, de diferente daquilo que era o neoclássico. Na época neoclássico era a volta do quê? Do Renascimento e da arte clássica lá atrás, né? Isso por volta de quando o Napoleão entra o governo da França, né, que ele acaba com o reinado da França, ele volta com o neoclassicismo. Então, você passa aí 50, 60 anos, a máquina fotográfica aparece e vamos ver o que tem de novo? Os artistas são capazes de se reinventar, a sociedade muda. Então, a gente vê os impressionistas que nunca conseguiram entrar no Salão de Paris, criando coisas novas, que nem lá dentro do Salão de Paris eles tiveram uma mudança tão radical. Então, todos os artistas que vieram dali para frente, eles não criaram estilos, mas eles criaram escolas de vanguarda, com coisas novas, falando de como a sociedade se sentia, como ela vivia,
os sentimentos. O expressionismo é a expressão dos sentimentos, né? O impressionismo é como as pessoas enxergam as coisas. Aí tem o futurismo, aí tem o cubismo, aí tem o cubismo analítico e sintético. Um parecia que você estava com uma imagem refletida num espelho, você joga uma pedra nesse espelho e fica todo fragmentado. Essa pintura parecia isso. E o outro cubismo era um cubismo com colagem, né? E a gente vê o seguinte: o que tem de diferente hoje? A evolução da sociedade, as inquietudes de uma sociedade que pensa diferente, que vive na tecnologia, a criança que não abre mais uma revista, mas empurra a tela do celular para ver a próxima imagem. É uma inquietude que os jovens têm, que a sociedade futura vai ter essa inquietude, essa coisa de ser tudo muito rápido, de consumir as coisas muito rápido, sem parar para pensar tudo aquilo, porque o cérebro não tem essa capacidade a pessoa não tem a capacidade de parar para prestar atenção, para o cérebro gravar aquilo. Então a arte é um reflexo disso, né? A arte é um reflexo de mudanças, da arte sair do museu, de fazer o caminho inverso, do museu para a comunidade, agora da comunidade para dentro do museu. A gente começa com grafite, né? Sai das comunidades aqui no Brasil para dentro da Bienal, para depois ser para dentro do museu. O hip hop, a dança de rua e agora a batalha de rima, que ela vai vir para dentro dos centros, das salas de concerto, das salas de tudo, para mostrar que existe uma nova arte urbana que a gente também tem que aprender o que é, e a gente só gosta de alguma coisa quando a gente entende o que é aquilo. Então, a partir do momento que a sociedade começar a entender o que é uma batalha de rima, o que é um grafite, o que aquela comunidade quer expressar, o que ela quer dizer, o que ela passa, ela começa a ser bem vista e aceita por toda a sociedade. Tarsila do Amaral, essa exposição dela por dentro do Brasil, junto com Oswaldo de Andrade. O Oswaldo de Andrade tinha uma cabeça tão livre, sabe? Que para a época era avançada demais para a época, e ela também. Que ela acabou se separando do marido dela e vivendo maritalmente com o Oswaldo de Andrade. E foi uma época riquíssima de criação. Por quê? Porque ele tinha pensamentos avançados, ele era escritor, né? Ele não desenhava, pintava e tudo mais, mas ele tinha ideias assim, brilhantes sobre o Brasil, sobre como o povo brasileiro pensava. Você vê as obras que ela criou, foi em cima de, eu imagino, de conversas e discussões e criações junto com Oswaldo de Andrade, né? Quando ela cria aquele quadro que a cabeça é pequena e o pé enorme, que era o retrato do Brasil, né? Que tinha uma cabeça pequena, mas que eram pessoas que trabalhavam com a terra, com o pé no chão, que precisaria, né? Que tinham potencial, apenas não tinham oportunidades, mas tinham potencial de tudo, né? Nesse país. E ela criou coisas riquíssimas, gente. Não foi só ela que criou coisas riquíssimas. O Mário de Andrade criou textos maravilhosos, o Oswaldo de Andrade, coisas assim exuberantes. Né? Eu fui numa exposição só com coisas do Oswaldo de Andrade, lá no Museu da Língua Portuguesa. Você vai no banheiro tem frases dele, tinha frases dele sensacionais, né? Dentro do banheiro. Você sentava, você ia lavar a mão, você lia, falava, gente, o cara falou isso, era aquela tirada sensacional. Eu acho que foi criado muita coisa, e se não fosse eles,
a gente ia demorar muito mais anos para criar alguma coisa diferente daquilo que o Dom João VI trouxe para o Brasil. Foi já muita coisa, porque a gente ainda vivia do barroco. Vamos lembrar que o barroco começou aqui no Brasil em 1600, 1700. A gente já estava em 1800, a gente ainda fazia coisas do barroco. A gente não evoluiu, a gente tinha parado no tempo e no espaço. Então o Dom João VI trouxe o que tinha de mais moderno. Ok, passou aquela época. Agora a gente precisa de coisas novas, né? A semana de 22, em 1940, ainda o pessoal estava tentando digerir aquelas obras de arte da semana de 22, mas a indústria veio para o Brasil, eu acho que já foi na década de 50, trouxe uma modernidade para o Brasil, materiais, tecnologia, que era possível fazer o quê? Uma arquitetura moderna, um móvel moderno, coisas modernas, né? Diferente daquilo que era sempre igual. O Mário de Andrade, que também era um escritor, só que ele sonhava em sabe, captar toda a cultura brasileira. Então eles fizeram uma viagem pelo Brasil, descobrindo o que tinha de brasileiro mesmo, né, de brasilidade. Então eles descobriram aquelas igrejas barrocas no interior de Minas e foram vendo tudo isso daí. Né, e criaram o quê? Uma escola de vanguarda aqui no Brasil. A Tarsila do Amaral, ela volta para a Europa, né, e ela vai estudar com grandes artistas, grandes ateliês, onde ela aprendeu um pouco do impressionismo, um pouco do expressionismo, um pouco do cubismo, um pouco do futurismo, ela aprendeu um pouco de tudo e misturou e fez a obra dela. A Tarsila do Amaral, a Renata Malfatti, ela já teve uma outra vida. Ela era pobre, o pai dela morreu quando ela era criança, ela nasceu com defeito, ela nasceu com problema, com deficiência nesse braço. Então, sabe quando a mão nasce aqui, esse cotoquinho? Ela vivia com um chale em cima da mão. E o irmão do pai dela era um ministro. E ele se sentiu assim, na incumbência de ajudar aquela família do irmão dela que já tinha falecido, o irmão dele. E colocou a Anita Malfatti para estudar no Mackenzie, que tinha influência. Quando ela se tornou adulta, ele foi perguntar, sabia que ela pintava bem, se ela não gostaria de morar nos Estados Unidos, na Europa, para aprender um pouco mais sobre pintura, né? Se especializar mesmo, né? Só que ela foi para a Alemanha. Na Alemanha, ela entrou em contato com o expressionismo alemão. E ela começou a pintar, tal, estourou. Na Segunda Guerra Mundial, ela voltou para o Brasil. E o tio dela falou, vamos fazer uma exposição das suas obras no Teatro Municipal de São Paulo. Na semana de 22, ela foi um salto para a época, mas não foi um salto para o que tinha na Europa. Né? Foi um salto para a gente deixar o neoclassicismo lá atrás, no século XIX, e começar a consumir, a criar outro tipo de arte, uma arte própria do Brasil. Uma arte onde vai buscar a raiz da cultura brasileira e não consumir a cultura europeia, né? Porque a gente já tinha uma cultura brasileira aqui. Né? A gente tem uma cultura brasileira que ela é criada, que ela é uma fusão dos índios, dos africanos e dos europeus, e mais do que isso, os japoneses que estavam vindo para cá para o Brasil, os orientais, né, que vinham para o nosso país. Tudo isso houve uma mistura de todas essas culturas em uma só, que é a nossa cultura brasileira. Então esse grupo da semana de 22, ele foi atrás dessa raiz. Veja bem que eu estou falando de cultura. Cultura.
como isso é importante para o país, né? Isso une as pessoas, a linguagem, a fala, a escrita, a religião, não importa que tenha várias religiões no país, entendeu? Mas ali a língua falada é uma coisa importante. A cultura que é expressada, o tipo de dança, os dias, os feriados nacionais, os dias que a gente cultua determinada coisa, as danças típicas brasileiras. O ser humano tem necessidade de produção de arte. Você vê, o homem pré-histórico, ele desenhava, ele certamente dançava, ele certamente fazia sons, sabe? O ser humano foi evoluindo, foi observando o pássaro, ele foi observando as cores, ele foi observando tudo. Tudo isso fez com que ele dançasse, com que ele interpretasse, com que ele criasse alguma coisa. Você olha uma criança que nunca foi alfabetizada, ela dança. Você olha uma criança, ela quer desenhar na parede, no papel, em qualquer lugar. Dá uma tinta, ela quer pintar. Ela quer brincar de faz de conta. E brincar de faz de conta já é o primeiro passo para a teatralidade. E ela quer tocar um instrumento, ela quer fazer sons. Então é isso, o ser humano é isso. Né? É pura arte. Então Mário de Andrade foi importantíssimo na época do Getúlio Vargas, porque ele fez esse levantamento. Ele disse o que era importante, né, dentro da cultura brasileira. Né? Então a gente vê assim, a gente começando, engatinhando, para que a gente criasse uma cultura das pessoas irem assistir um balé, um espetáculo de dança contemporânea, por exemplo, um espetáculo de dança de hip hop, uma batalha de rima que hoje a gente só vê nas ruas, mas a gente ainda vai ver isso dentro de um teatro, uma batalha de rima, onde todo mundo vai querer assistir, não só a região onde essa batalha de rima acontece na rua, né? Eu acho que isso, a Semana de 22 deixou esse legado para as gerações futuras, né? Alguém está sempre preocupado sobre a arte feita no nosso próprio país. Vou contar de uma artista, Lígia Clark, que ela então desenvolvia na arte dela, né, nos anos 50, o concretismo. Porque o concretismo era uma coisa que estava acontecendo no mundo inteiro, né, nessa época. Só que o que ela fez? Ela começou a criar o concretismo uma arte totalmente diferente, aonde ela criou esculturas, aonde o público podia tocar naquela escultura, manipular e criar uma outra forma. Então ela começou uma série chamada Bichos, porque todas as vezes que ela ia dar almoço para o filho dela, ela pegava o guardanapo e fazia a dobradura. Daí ela teve a ideia daquela dobradura fazer de metal. E ela foi criando formas diferentes. Aquilo era pequeno e ela começou a criar esculturas imensas. Ela criou uma coisa que nenhum artista do mundo inteiro tinha criado. No público poder tocar na obra de arte e modificar. Então ela falava que isso era um convite, o público interagia com a obra e criava uma nova obra. Então cada pessoa que passava lá deixava uma forma diferente, porque era cheio de... eram chapas de metal com dobradiça de porta mesmo. Então você podia mexer para cá, você podia mexer para lá. Chegou uma época que a Estrela lançou um brinquedo com essa coleção Bichos,
da Lígia Clark. Ela criou milhares de coisas. A arte nunca mais foi a mesma depois da Lígia Clark aqui no Brasil. Ela foi chamada para fazer exposição no mundo inteiro. Porque todo mundo queria saber que negócio era aquele de você tocar na obra, modificar e não estragar. Só que ela sempre ia naquele museu e consertava quando quebrava. Depois que ela faleceu, pegaram aquelas obras da Lígia Clark original, fica exposta, mas você não pode tocar, e criaram então réplicas, porque você poderia tocar, se quebrasse, não tem problema, faria outra réplica, e não o original da Lígia Clark. Da independência do Brasil, em 1922, aconteceram muitas coisas importantes. Então o que acontece? As pessoas não acham que tem uma importância. As pessoas têm aquela cultura brasileira de que arte na escola tem que ser trabalhos manuais. Por quê? Porque é uma cultura educacional que vem lá dos anos 20, 30, 40, onde as meninas estudavam numa escola, os meninos em outras, e as meninas aprendiam a fazer tricô, crochê, ponto cruz, tá? Algumas escolas ainda aprendiam até costurar. E depois, quando essas salas ficaram mistas, as crianças continuaram aprendendo a fazer tricô, crochê e trabalhos manuais. Exemplo, em 1970, alguns conhecidos meus aprenderam a fazer sapatinho de bebê na aula de artes, né? Então, o que acontece? Quando um aluno entra na escola, ele hoje pensa que a arte é desenho livre, que ele pode fazer o que ele quiser e só desenhar o que ele quiser. Então, quando ele entra numa escola, se os professores de artes não se posicionam, ele não consegue ensinar, levar a sério uma disciplina tão importante quanto a arte, que abrange todas as outras disciplinas, né? A arte fala de matemática, a arte fala de física, fala de química, fala de filosofia, fala de sociologia, fala de língua portuguesa, fala de história. Você consegue ensinar qualquer disciplina com arte, qualquer disciplina você pode ensinar através da arte. O ser humano é isso, esse conjunto de necessidades de se expressar de alguma maneira. É assim, a expressão do corpo, do movimento, da voz, né, do pintar, do desenhar, de se expressar. Então, quando houver um ser humano, haverá arte. E eu acho que as linguagens da arte, elas são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do ser humano, em todos os sentidos, né? Tanto na música quanto físico. Cada artista, ele tem a sua cultura própria, tá? Ele tem, assim, o lugar onde ele nasceu, onde ele foi criado, aonde o artista bebe dessa fonte para criar a sua obra de arte. Isso se torna uma coisa única, uma característica própria. Essa brasilidade é uma coisa incrível fora do nosso país e dentro do nosso país também. A poética pessoal de cada um, a poética pessoal seria a marca do artista na obra, né? Então, cada um tem a sua. E isso faz essas marcas diferentes de um artista para outro, é que faz o nosso país ser tão rico. E essa diversidade de cultura que tem no nosso país é que faz a brasilidade do Brasil, que faz o povo lá de fora gostar tanto, né? Gostar tanto dessa alegria, dessa musicalidade, dessas cores vibrantes que a gente usa aqui, ser tão diferente do pessoal que vive nos países nórdicos, né? Como no hemisfério norte, como a Europa e os Estados Unidos. Olha, na minha opinião, que eu acho que de todos os historiadores, a arte caminha para onde a sociedade for, porque a arte caminha junto com a humanidade.
junto com a sociedade, com a evolução da sociedade. Então, para onde a sociedade for, a arte estará ali. Porque ela é a expressão do ser humano. Então, aonde a sociedade for, para onde ela for, enquanto existir seres humanos, a arte vai existir.